Bryan Cranston, Conexão Escobar. Este mês, na HBO. O Ministério Público apresenta denúncia contra a mulher que causou acidente com 2 vítimas em Valadares em 19 de março. A Polícia Civil de Valadares falou sobre os desdobramentos do caso e foi constatado também divergências na documentação de Rosemary Vargas. E ainda, o resultado da Operação dos Bombeiros alerta vermelho em Governador Valadares. 124 estabelecimentos comerciais apresentaram irregularidades. Ipatinga, no Vale do Aço, pode ter mudança de prefeito pela segunda vez este ano. Os agitos para o seu fim de semana. Agora, a revista Superi. Olá, bem-vindo à revista Superi desta sexta-feira, 27 de abril. A Polícia Civil de Valadares falou hoje sobre os avanços da investigação do acidente ocorrido no viaduto do bairro Cir, no dia 19 de março. No último dia 25 de abril, quarta-feira, o Ministério Público de Minas, através da 16ª Promotoria de Justiça de Valadares, denunciou Rosemary Poies Vargas pela prática de duplo homicídio qualificado e uma tentativa de homicídio no crime cometido no dia 19 de março, durante o acidente, no bairro Cir. A Delegacia de Crimes contra a Vida realizou uma coletiva nesta sexta-feira para falar sobre os desdobramentos do caso, sobre os resultados preliminares dos exames médicos e foi constatado também divergência na documentação apresentada por Rosemary Poies Vargas. Doutor Marcos Alencar, como é que andam as investigações desse caso? No dia do crime, ela foi identificado que ela estava sob efeito de alguma coisa que talvez... Uma substância que causa dependência, né, um psicoativo. Isso. Mas ainda não se sabe que substância é essa. Exatamente. A afirmação dessa substância nós dependemos de peritos do IML em Belo Horizonte. E sobre a identificação dela? É o que eu disse, a identificação, em termos de habilitação, nós contamos com o apoio do superintendente da Polícia Federal em Valadares e no tocante à identificação civil, do nosso próprio Instituto de Identificação, a gente tem policial habilitado em Valadares. O senhor falou que ela entrou em contradições. Cita pra gente quais são essas contradições, o que a polícia apurou até agora, que contradiz o que ela disse. Bem, ela, no caso do empreendedorismo dela nos Estados Unidos, também está por terra, né? Porque o empresário, ele cuida pessoalmente dos seus bens. No caso, quem está cuidando é o marido. E o marido alegou para a própria mãe que não tem mais contato com ela. Tá? Outras contradições são de cunho e caráter pessoal e que a gente não pode revelar uma vez que violam a intimidade e a vida privada. E na verdade ela tem certos direitos tolhidos, não todos os direitos. E eu não sou a pessoa que vou violar esses direitos. No tocante a outra contradição é quanto à documentação. Tá? No mandado de busca e apreensão há uma ordem para a apreensão do seu passaporte. No entanto, ela recusou, dizendo que o passaporte havia sido extraviado. Ora, se ainda é sede de delegacia, ela disse poder ir e vir para os Estados Unidos da América, como imediatamente ela disse que o passaporte está extraviado. Que eu saiba, é necessário esse documento para o livre acesso a países com os quais o Brasil mantém uma relação diplomática de reciprocidade. Doutor, a primeira entrevista ficou muito legal. Queria saber do senhor, quando foi feito o flagrante dela, o que é que foi identificado, como é que foi o procedimento? A primeira atuação da Polícia Civil foi no dia 19 de março, quando ocorreram as mortes e a lesão corporal de natureza grave. O que foi identificado ali é a presença de substância que causa dependência física e o fato das mortes e da lesão corporal em si. Foi muito bem conduzido pelo delegado de plantão, com o apoio dos peritos da Polícia Civil, peritos técnicos e peritos médicos. Ela foi levada ao IML e aí? Ela foi levada ao IML e é bom ressaltar que ela voluntariamente doou o seu material para exame
né, para o exame toxicológico. O senhor disse que esse nome, Rosiméria, pode ser até ser ou ser Rosiméria, a identidade dela não foi encontrada no registro. Eu já comuniquei isso ao Ministério Público, a doutora Carla Dovanel, porque quando você afirma que é habilitado, você, não basta a sua afirmação, você tem que provar. E a prova que se faz é a prova documental. E nos bancos, eu volto a repetir, na BINCO, que é a Base Nacional de Condutores de Veículos, não há registro de Rosiméria Poies Vargas. Isso não é especulação, isso é fato. Também na base de registros da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais não há nome desta cidadã, o que possibilitaria que ela fizesse a tradução do documento nos Estados Unidos da América. Ela foi indiciada por quais crimes? Ela foi indiciada por 2 homicídios e por uma lesão corporal de natureza grave, com possibilidade de expor a perigo a vida e a saúde da pessoa. Foi feito Agora aguarda o exame detalhado da substância química. O exame detalhado da substância contido no organismo dela e da comparação com os medicamentos apreendidos no imóvel, alvo da busca e apreensão. E aguardamos também outras informações que dependem da nossa investigação e, como são investigações complexas, o Poder Judiciário nos concedeu mais prazo para realizá-las. Próximo bloco, o resultado da Operação Alerta Vermelho do Corpo de Bombeiros realizada ontem aqui em Valadares. Voltamos em instantes com a revista Superi. A Gran Pneus Centro Automotivo é uma empresa que está há mais de 30 anos no mercado, oferecendo serviços com qualidade, garantia e o menor preço. Alinhamento, balanceamento, rodas, pneus, escapamentos, suspensão, freios, direção e troca de óleo. A Gran Pneus Centro Automotivo fica na Avenida JK 337, bairro de Lourdes. Telefone 3221 2096. Celular 999790290. Estamos de volta com a revista Superi. Foi realizada ontem aqui no Governador Valadares a primeira operação Alerta Vermelho deste ano. A operação é realizada pelo Corpo de Bombeiros e teve atuação na área central da cidade, em shoppings, galerias comerciais e centros de compra, com grande fluxo de pessoas. A operação teve caráter educativo, mesmo assim muitas irregularidades foram encontradas na cidade. Em Governador Valadares foram montadas 17 equipes formadas por 54 militares e 4 viaturas que percorreram os grandes pontos comerciais da cidade. Ao todo, 135 estabelecimentos foram vistoriados. Desse total, 11 encontravam em situação regular e 124 estabelecimentos em situação de irregularidade. 86 deles em situação de alto risco e 49 em situação de baixo risco. Entre as principais irregularidades, 103 estão relacionadas à saída de emergência, 94 sinalização de emergência, 94 iluminação de emergência e extintores. 86 estabelecimentos apresentaram irregularidades. De acordo com o Corpo de Bombeiros daqui de Valadares, a operação tem apenas caráter educativo, então funciona como uma vistoria de orientação. Apesar do registro dos dados nos boletins, o comerciante não recebe sanções ou notificação nesta operação. Posteriormente, pode haver retorno aos locais vistoriados e, numa possível vistoria de fiscalização, o comerciante poderá ser notificado das mudanças que deve adotar e aí sim terá o prazo de 60 dias para adotar as medidas. Pois quanto antes melhor se adote essas medidas, pode evitar vistorias de fiscalização e incorrer em procedimentos que estejam em risco, tanto para a população quanto para o próprio estabelecimento. A cidade de Ipatinga, no Vale do Aço, pode ser seu terceiro prefeito este ano. Uma decisão individual proferida nesta quinta-feira pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, determinou o afastamento imediato do prefeito e vice-prefeito de Ipatinga.
Sebastião Quintão e Jesus Nascimento. Com a decisão, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas deverá marcar novas eleições para o chefe do executivo do município. Em dezembro de 2016, o plenário do TSE manteve a decisão da Corte Eleitoral Mineira, que havia negado os registros de candidatura de Sebastião Quintão e Jesus Nascimento, por abuso de poder econômico e político e também compra de votos, que são causas de inelegibilidade prevista nas alíneas D e J do inciso 1 do artigo 1º da Lei 64 de 1990. Em virtude de um acórdão, os candidatos não foram diplomados. No entanto, em fevereiro de 2017, o presidente do tribunal, ministro Gilmar Mendes, concedeu liminar para suspender a decisão do TSE e tornar possível a posse de ambos na prefeitura de Ipatinga, até a conclusão do julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. De acordo com um recurso extraordinário, os candidatos permaneceram nos cargos. De acordo com informações do portal de notícias Plox do Vale do Aço, com essa determinação, poderá ocorrer novas eleições e a saída da chapa Quintão-Jesus. Há uma expectativa que o presidente da Câmara, Nardielo Rocha, assuma como prefeito interino até a realização de um novo pleito. Caso a Justiça prossiga com a alteração no Poder Executivo da cidade, o juiz da comarca de Ipatinga deverá ser notificado para empossar Nardielo Rocha e, caso se confirme a realização de novas eleições, a disputa tem grandes chances de ocorrer no ano que vem, devido à falta de tempo para ocorrer neste ano e também agravado pela situação das eleições regulamentares que já estão marcadas para este mês de outubro deste ano. Ainda de acordo com o portal Plox, a assessoria do prefeito atual, Jesus Nascimento, informou ao portal que a decisão do TSE foi recebida como surpresa, mas que cabem recursos, e a sua defesa irá recorrer. A reportagem do portal Plox também tomou conhecimento da ocorrência de várias reuniões, nas quais estão sendo avaliadas possíveis formas de recursos, neste caso, pela parte do prefeito atual, Jesus Nascimento. Próximo bloco, os agitos para o seu fim de semana. Nós voltamos em instantes com a revista Superior. Para salvar o mundo, lute como ela. Mulher Maravilha. Este mês, na HBO Go. Estamos de volta com a revista Superi. Vamos falar do tempo agora. O fim de semana vai ser de tempo seco, atuando em grande parte do Brasil. Pode chover no norte e áreas isoladas do litoral nordeste. Aqui no sudeste, o tempo seco predomina. Em Belo Horizonte, tempo parcialmente nublado, sem previsão de chuva. As máximas por lá vão ser de 26 graus no fim de semana. Aqui no leste de Minas, pode chover em áreas isoladas da região. Em Valadares, tempo nublado, com possibilidade de chuva nesta sexta e sábado. As temperaturas variam entre 29 e 30 graus no fim de semana. Agora sim, os agitos culturais para o seu fim de semana. O cantor Euler Henrique lança oficialmente hoje seu primeiro trabalho de músicas inéditas, no acústico no DEC, com destaque para o lançamento da música Bloqueado de Tudo. Em Valadares, os agitos ficam por conta da Copa das Atléticas, que começa neste sábado e vai até terça-feira, no feriado de 1º de maio. A competição reúne atletas de vários cursos e instituições de educação de Minas Gerais, Espírito Santo e do Rio de Janeiro. 40 atléticas participam de disputas em meio às competições, atrações musicais por toda a cidade. Na programação dos shows musicais deste ano tem Lucas Luco, MC Loma e também Euler Henrique, entre outras atrações. Os ingressos podem ser comprados na internet e lojas do centro da cidade. Esta edição fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Até semana que vem.
Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, a doutora Filomena Camille, com o tema A Visão Cristã da Morte. Acompanhe. Hoje eu quero falar um pouquinho, para a gente começar a pensar, né? Num assunto que a gente foge dele. A gente foge muito. Mas que é uma realidade da nossa vida. Que é o que a gente